pessoal que acompanha o canal já sabe que uma contribuição social, ou seja, aquele pagamento que a gente faz para o INSS, é considerado um tributo. Em virtude disso, vez ou outra, a gente fala de convenções para evitar a bitributação, que elas também abarcam esse pagamento para o INSS. Meu nome é Otávio Salum e hoje a gente vai tratar da convenção entre Brasil e a República da Turquia para evitar a bitributação e a evasão fiscal. Vem comigo. Bom, nessa convenção, assim como as outras dessa natureza, existe um dispositivo, existe um artigo que ele trata da parte previdenciária, que é realmente o foco do nosso canal aqui e tal, e a gente vai tratar dele. Mas a gente também vai ver os outros artigos, tudo isso. Para quem não está habituado a essas convenções que evitam a bitributação, bem grosso modo, resumidamente, elas servem para que a gente não pague imposto em dois países, certo? Então, além disso, ela trata de evasão fiscal, que é um nome bonito que a gente dá para a sonegação fiscal, e para impedir a sonegação fiscal nesse caso. O Brasil assinou esse acordo com a Turquia em 1985 e ele entrou em vigor em 86. E aqui eu vou falar a coisa de forma resumida, mas se você quiser se aprofundar, eu vou deixar o link aqui de 2 decretos relacionados a esse acordo, que você pode dar uma consultada e daí você pode se aprofundar no assunto. O primeiro ponto que a gente tem que ver dessas convenções é a quais impostos ela se aplica, porque não são a todos os impostos. Para a Turquia é para o imposto sobre a renda para a pessoa física e imposto sobre a renda para sociedades. E para o Brasil é imposto sobre a renda, de maneira geral. Eu acredito, não conheço a lei turca, mas eu acredito que o imposto de sociedades deva ser mais ou menos como o imposto de renda aqui da pessoa jurídica. E o que significa isso? Porque isso quer dizer que a pessoa não vai pagar imposto de renda duas vezes, mas ela pode vir a ter que pagar, por exemplo, essa convenção ela não trata de IOF, de PIS/COFINS, por exemplo. Então, se tem um produto que vem de fora, uma negociação entre empresas, se tiver a incidência de outros impostos, então vai ter que pagar normalmente. Um ponto também que tem sempre nesse tipo de convenção, que eu gosto bastante de conversar com o pessoal, é sobre domicílio fiscal. Isso porque é o seguinte, talvez um dos problemas mais recorrentes que chegam pra gente no escritório é justamente essa parte de domicílio fiscal. Por quê? Porque a pessoa, via de regra não, a pessoa quando ela sai do Brasil, ela vai morar em outro país, ela tem que avisar a Receita Federal. Não é assim, você vai lá, compra passagem, a gente está falando da Turquia, né? No caso, vão para a Turquia, vão morar em Istambul e deixa, e não avisa a Receita. Isso está errado. E isso pode trazer um problema grande, um problema fiscal grande para essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem que fazer a saída definitiva do país, certo? Informar a Receita Federal, tem alguns trâmites e tal. Porque se ela não fizer isso, o que acontece? Ela está trabalhando lá na Turquia. Então ela está recebendo lá na Turquia, está trabalhando, está recebendo, logicamente. Esse valor que ela está recebendo na Turquia, ela tem que tributar no Brasil também, porque ela não fez a saída definitiva. E para o governo brasileiro, aqui o nosso imposto de renda ele é universal. Se você tem renda em outro país, o problema é seu, você tem que declarar aqui também. Então o que acontece? Se a pessoa faz essa saída definitiva, ela não precisa mais declarar aqui, porque ela está dizendo para o governo brasileiro, olha, estou indo embora. Agora, se ela não faz e ela tem renda fora, ela tem que declarar aqui. E se ela não declarar e o governo brasileiro souber, isso é sonegação fiscal. E também tem outra, às vezes ela está na Turquia, a gente está falando desse país hoje, às vezes ela está na Turquia, fica lá um tempo, em 5 anos, vamos supor, quer voltar para o Brasil e quer repatriar esse dinheiro. Se ela fez a saída definitiva, ela pode simplesmente repatriar esse dinheiro sem problema nenhum, sem pagar nenhum imposto, eu quero dizer. Agora, se ela não fez essa saída, ela vai chegar aqui com todo aquele dinheiro e a Receita Federal vai perguntar, mas de onde é que veio isso? Porque você não declarou e tal. Então a pessoa vai arrumar um problema muito grande. Então eu sempre falo isso, porque é bom ficar ligado. A convenção ela fala do domicílio fiscal, ela diz, ela tem situações para quando a pessoa é residente num país ou no outro, logicamente, quando a pessoa tem uma dupla residência. Então, para a questão de impostos, é importante que você confira esses detalhes para que não arrume um problema fiscal muito grande na sua vida. Essa convenção, ela traz uma lista com uma série de serviços, com uma série de rendas, uma série de possibilidades para dizer como que elas são tributadas. Eu vou trazer algumas para vocês que eu acho mais interessantes e que eu acho que são mais comuns. Mas lembrando, o link do acesso para a convenção tá na descrição e você pode acessar para se aprofundar. O primeiro que eu trago para vocês é com relação a rendimentos imobiliários. A regra é que é o seguinte, esse rendimento ele vai ser tributado onde está o imóvel. Vamos supor, você é brasileiro, você está morando na Turquia, você tem um imóvel no Brasil, a regra
é que esse imóvel, o rendimento do aluguel, por exemplo, ou qualquer rendimento que você tenha com o imóvel, a tributação seja no Brasil. E qual a importância disso? Porque eventualmente se esse dinheiro chega para você no exterior, no caso na Turquia, então o governo turco ele não pode tributar você de novo, ou no máximo tributar ali o excedente. Da mesma forma, o mesmo pensamento a gente aplica para lucros de empresas, para ganhos de capitais, eventual ganho que você tenha com transporte marítimo e tal, transporte aéreo. Então qual é a regra? A regra é que a tributação é onde está localizado o bem, o imóvel, a empresa, se você recebe lucro, alguma coisa assim, certo? Dos dividendos é um pouquinho diferente, né? Dividendo de empresa, dividendo para ações, para quem investe em bolsa. Os dividendos, a regra é que eles devem ser tributados onde a pessoa está, certo? Onde a pessoa reside. Ocorre o seguinte, existe uma série de exceções nesse dispositivo, nesse artigo em específico, então é bom que você dê uma olhada se você está recebendo dividendos de bolsa de valores, dividendos do exterior, para ver se a regra se aplica para você, tá? Mas a regra, pela convenção aqui que a gente está tratando, é que se você recebe dividendos, essa tributação, ou seja, o IR, o imposto de renda, ele vai ser onde você vai receber. No caso de juros, royalties também, a regra é que a pessoa vai ter que pagar imposto onde ela reside. Por que eu falo às vezes que a pessoa, em regra, vai acontecer isso? A convenção, ela traz uma série de exceções, pessoal, eu não consigo trazer aqui todas, tá? Então, assim, diz, por exemplo, a tributação pode ser onde o interessado reside, mas pode ser também no outro estado, tá? Então eu trago para vocês a regra geral. Se vocês se encaixam, vocês têm que procurar, ou se vocês têm dúvida, vocês têm que procurar um profissional da confiança de vocês, ou mesmo dar uma lida na convenção para ver qual é o caso que se aplica para você. Existe também um dispositivo na convenção que ela trata, esse dispositivo trata do profissional independente. O profissional independente, nesse caso, a gente pode entender como um médico, um advogado, um arquiteto, tudo isso. Então, para a convenção, a tributação deve ser onde esse profissional reside. Isso parece até ser meio óbvio, né? Poxa, um médico, um advogado prestando serviço lá, e principalmente quando entrou em vigor, quando foi assinado em 1985, poxa, lá atrás, nem tinha internet na época ainda. Então era meio evidente até, eu penso. Só que hoje em dia, com a questão de home office, com a questão de pessoal trabalhando à distância, enfim, é possível fazer reuniões à distância, enfim, prestar serviço mesmo, tem muita gente que faz isso. Então esse dispositivo ele se tornou bem interessante e bem importante também, porque, poxa, eu, por exemplo, Otávio, eu sou advogado, vamos supor que eu esteja na Turquia, eu estou prestando serviço para um cliente meu no Brasil, à distância, talvez até eles tenham que rever esse dispositivo no futuro, mas enfim, o fato é ver como é que ele está agora. Então, nesse caso que eu falei para vocês, teria que fazer a tributação na Turquia, que seria onde nesse exemplo, eu estaria morando, tá? Agora, existe uma exceção, como sempre, e é igual à lei brasileira, sempre há uma exceção. Então, a exceção nesse caso é que se você está prestando, você profissional independente, você está prestando serviço para uma empresa do outro país, então a tributação tem que ser na sede dessa empresa. Então, de novo, o exemplo do Otávio advogado, que está prestando serviço lá na Turquia para uma empresa brasileira. Então a regra é que daí o pagamento dos honorários, tudo isso teria que ser na sede da empresa e não na Turquia. Então muitas vezes tudo isso, onde vai ser tributado e tal, parece ser muito simples, deveria ser. Só que na prática a questão acaba indo para a justiça em diversas oportunidades. E por isso que eu gosto de trazer um caso, a gente diz um caso prático, um exemplo, para vocês verem como funciona. Então o caso que eu pego é de uma empresa brasileira de turismo que estava fazendo remessa para empresas na Turquia. A União falou que esse dinheiro teria que ser já retido, teria que ser tributado já no Brasil, porque por causa da empresa de turismo e tal. Só que a empresa de turismo falou que não, que estava fazendo remessas para o exterior, para empresas na Turquia, para justamente questões de viagem, de hospedagem, de transfer, tudo isso. E isso se caracterizava como lucro da empresa. E a União não tem nada de lucro, vamos tributar já aqui. E daí essa empresa de turismo, eles tiveram que entrar com uma ação na justiça, tá? Esse processo acabou indo para o Tribunal de São Paulo, TRF. Ele foi julgado e de fato os desembargadores entenderam, os desembargadores são juízes de segundo grau, tá? Então os desembargadores entenderam que realmente, olha, esse valor ele não tem que ser tributado no Brasil, porque a gente tem uma convenção com a Turquia, justamente para evitar a bitributação,
E a gente está tratando aqui de lucro, ou seja, as empresas lá da Turquia, esses valores são lucro dessas empresas. Então a tributação tem que ser feita lá. Então eu gosto de falar isso porque às vezes a gente, né, acha ali que é coisa simples e tal, mas acaba, pelo menos no Brasil, a coisa acaba normalmente complicando. E essa convenção ela tem um artigo também onde ela trata de pensões. Pensão nesse caso a gente pode entender como benefício previdenciário, uma aposentadoria, uma pensão por morte, enfim, qualquer benefício assim. Antes de mais nada, o Brasil normalmente tem acordos de bitributação, tem vários tipos de acordos de bitributação, mas tem também acordos previdenciários. Eu desconheço uma tratativa mais séria que o Brasil tenha com a Turquia a respeito de acordo previdenciário, o que é ruim, porque se tivesse o tempo trabalhado nos dois países, ele poderia ser somado para uma futura aposentadoria, até para a pessoa se aposentar nos dois países. Mas não existe isso, pelo menos eu desconheço alguma tratativa mais séria. E, bom, quanto ao dispositivo, ele fala o seguinte, ele basicamente fala que o valor ele deve ser tributado onde a pessoa está residindo. Mas, sempre é exceção, mas dependendo do caso, se a pessoa teve uma vida contributiva no outro país, então é lá que deve ser tributado. Só que eu sempre falo para vocês, bom, primeiro há uma exceção. E segundo, que se a pessoa está aposentada, tem uma aposentadoria brasileira, por exemplo, está morando na Turquia, mas tem uma aposentadoria brasileira, a meu ver é meio óbvio que ela tem uma vida contributiva no Brasil, pelo menos ela teve, certo? E na prática funciona da seguinte maneira. O INSS ele vai, se você está aposentado no Brasil e vai morar em outro país, o INSS ele vai tributar em 25% já na fonte aqui. O INSS vai enviar o dinheiro para você no exterior, certo? Pode vir a enviar, só que a tributação já é feita aqui. Então, se na lei da Turquia tem alguma diferença na norma e tal, aí vocês podem dar uma olhada, tá? Mas o INSS, repito, a tributação nesses casos ela já é feita aqui no Brasil. E claro, é sempre importante você estar ciente dessa parte fiscal, da parte previdenciária, principalmente, claro, se você está morando em outro país ou se você pretende morar em outro país. É bom que você faça um planejamento, inclusive, porque às vezes você vai ou já está morando na Turquia e você está perto de se aposentar no Brasil. Então, eventualmente, você pode contribuir à distância, você pode... Porque o fato de a pessoa não estar no Brasil não impede que ela se aposente, certo? Então, talvez seja interessante você fazer um planejamento, ver quanto tempo falta para você se aposentar no Brasil. Se falta muito tempo, fazer algumas simulações, né, de contribuições, trabalhar alguns cenários. Um profissional competente e da sua confiança, ele vai poder fazer isso, certo? Então, para que lá na frente você tenha uma renda a mais e esteja preparado para que não tenha nenhuma surpresa, porque a gente tem bastante cliente aqui que muitas vezes não sabe nem que tem que fazer uma saída, informar a Receita Federal que vai sair do país e, como eu falei no início do vídeo, isso pode causar uma série de transtornos. Esse vídeo ele foi um resumo da convenção, espero que tenha sido útil para vocês. E se foi, já convido você para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, para compartilhar, até para que eu possa ver você já na próxima semana. Aguardo você lá. Até semana que vem.